Oi, gente, tudo bem? Sou a Axel e vim aqui trazer tutoriais sobre como eu faço a pintura dos meus desenhos. Eu irei separar em parte, e esse vídeo em si vai ser sobre como eu faço a pintura da pele. Peço desculpas pela minha voz, porque eu estou resfriada, então ela tá horrível. A minha cobaia, digamos assim, vai ser o Higuruma de Jujutsu Kaisen. Eu uso o Clip Studio para desenhar. Eu até fiz o line art, e para quem quiser saber, é esse pincel que eu uso, mas uma adição que coloco para line art é que eu duplico ela e adiciono o efeito de blur para ficar meio diferente. Dependendo do desenho, eu vou mudando a intensidade do efeito até ficar do meu agrado. Na hora de começar a pintar as cores bases, eu oculto a camada duplicada com o blur para não atrapalhar. Eu vou colocando as camadas em pastas separadas nomeadas com line art e pintura, e dentro da pasta pintura eu coloco mais pastas separadas por pele, cabelo e etc. Antes de começar a pintar, eu mudo a cor de fundo para vermelho, para na hora de pintar eu poder ver onde que ficou faltando. Pode usar outras cores também, desde que sejam bem saturadas para diferenciar as camadas. Uma ferramenta que me ajuda muito na hora de pôr as cores base é essa que está na tela. Ela só pinta o que está dentro da line art. Dependendo da ordem das camadas, as de baixo eu sempre pinto mais para fora, de onde deveria estar, mas não para fora do desenho, para na hora de pintar não ficar com os pontinhos voltando. Na hora de usar essa ferramenta, temos que tomar cuidado com as bordas, porque elas não são pintadas, então fico com uma linha faltando, mas é só passar o pincel que fica tudo bem. Depois de pintar tudo, é só desocultar a camada de line art com blur. É engraçada a diferença que fica da line art com e sem o efeito. É bom ver qual vai ser a direção da luz antes de sombrearmos. No caso, no meu desenho, a luz vai estar vindo de cima. O pincel que eu uso é esse na tela. Um aviso que dou é que a pressão da caneta e a versão borracha do pincel vão ser nossos melhores amigos na hora de sombrear. Quanto mais forte eu pressiono a caneta, mais forte o pincel vai ficar, e quanto mais fraco eu pressiono a caneta, mais fraco o pincel vai pintar, e isso também é equivalente na versão borracha. Sempre quando for escolher as cores para a sombra, nunca baixe para o preto, puxe mais para o lado e mude o Hue também, que é o círculo em volta do quadrado. Dependendo de como eu quero a sombra, eu coloco a camada no Multiply ou no Linear Burn, e vou mudando a opacidade até ficar do meu agrado. O Linear Burn deixa a cor mais escura e saturada que o Multiply. Eu começo sombreando o básico, como os olhos, embaixo do nariz, no pescoço e etc., com o pincel fortemente. Dependendo dos lugares, eu vou diminuindo a pressão levemente para, entre aspas, mesclar. Depois, vou sombreando outros detalhes levemente. Esse pincel borra, então é bom sempre fortalecer as sombras que foram borradas. Um aviso, nunca esqueça de ir salvando o progresso.
Eu não estou ligando muito sobre como vai ficar a mão e parte do braço, pois irei adicionar um efeito no final. Apaguei parte do sombreamento, pois a espada vai estar brilhando. No momento eu tinha esquecido, mas eu sempre passo um pincel de nuvem levemente com a camada no modo Multiply e com a opacidade baixa para ficar um pouco mais parecido com manchas leves que geralmente tem na pele. Também uso a pressão da caneta nesse pincel. Depois crio mais uma camada no modo Linear Burn e vou fazendo sombras mais escuras e diminuo um pouco a opacidade. Pintei com uma cor um pouco mais escura para diferenciar alguns pontos como embaixo do queixo, a orelha e o nariz. Para a sombra, eu sempre uso a mesma cor que pintei a base da pele. Coloco a camada no modo Add Glow e diminuo a opacidade dependendo do quão brilhoso eu quero que seja. Na maioria dos casos, eu passo o pincel de leve para não ficar tão forte, mas no caso desse desenho, eu passei o pincel fortemente apenas na testa e um pouco no nariz, por conta da direção que a luz está vindo, e no resto do rosto passei levemente. Para finalizar, eu crio mais uma camada e coloco no modo Multiply. Depois escolho uma cor das sombras e escureço um pouco, e vou passando o airbrush ao redor da line art. Dependendo do desenho, eu fortaleço algumas sombras passando o airbrush com uma espessura maior. Bem, ficou assim o resultado. Espero que tenham gostado. No próximo vídeo estarei mostrando como eu faço a pintura do cabelo. É isso e até mais!